Fala pessoal, aqui é Isaac Rodrigues na área e eu quero aqui dar continuidade ao devocional na mesma passagem de Lucas 24, conforme eu falei do último vídeo que eu gravei. Esse é o segundo vídeo na passagem de Lucas 24, o primeiro foi os discípulos a caminho de Emaús, e eu quero dar continuidade então nessa proposta da gente meditar sobre o mesmo capítulo de Lucas. Então assim, se você gostar da mensagem, você quiser compartilhar com alguém, você achar que alguém precisa, compartilhar no grupo de família, quanto mais a interação, comentário de vocês, deixe o seu joinha, para que o vídeo alcance mais pessoas. Então, isso aí, gostou da mensagem? Ajuda a gente a fortalecer o canal, para que mais pessoas vejam o que hoje você está vendo, beleza? Então vamos lá. Versículo 22 de Lucas 24. Eu gosto muito da perspectiva que o versículo traz, da mentalidade dos discípulos. Os caras estavam saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús. No meio do caminho eles encontram a Jesus. E assim, aí Jesus interroga ele, sobre o que vocês estão conversando? Aí eles introduzem, a respeito do Cristo que morreu. Só que, essa manhã, as mulheres nos deram um susto. Elas foram no sepulcro e elas não encontraram Jesus. E chegaram dizendo para todo mundo que ele ressuscitou, que ele não está mais lá. E alguns viram que realmente isso é verdade, porque afinal de contas foram no local, não encontraram mais Jesus Cristo. E eu quero falar hoje sobre a necessidade de um coração receptivo na hora de recebermos uma boa notícia. É interessante a gente olhar para o texto com bastante atenção, porque assim, aquilo que Jesus vê, aquilo que ele percebeu, a percepção de Jesus não é a percepção dos discípulos. A percepção das mulheres que foram até o sepulcro não é a mesma percepção dos discípulos. E é óbvio que as mulheres, elas vão ao sepulcro, elas não encontram Jesus. Jesus é a própria figura da ressurreição, então ele pode dizer com muito mais precisão sobre os acontecimentos dos fatos. Só que assim, o que o texto deixa bem claro para a gente é que, diante dos fatos da vida, cada um vai enxergar as coisas ao seu modo. Uns vão ver uma coisa e outros vão ver coisas completamente diferentes. É por isso que talvez se fala assim, toda vez que há uma questão que envolve conciliação, toda vez que envolve problemas entre pessoas, é sempre bom ouvir os dois lados da história. Só que o interessante que o texto chama a nossa atenção é que assim, a necessidade de nós crermos nos testemunhos da comunidade de fé. Por que tem essa necessidade da gente acreditar? Porque assim, há pessoas que viram Cristo e então estão testemunhando. O efeito de uma virada de vida, um efeito de um testemunho numa comunidade. Eu estava reparando esses dias, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo do Kaiser, que é um cara aí que está bombando nas redes sociais. E assim, como o testemunho de vida dele tem chamado as pessoas e tem instigado as pessoas a crerem no projeto de vida, a crer que é possível, E as mulheres, no capítulo 24 de Lucas, traz exatamente o mesmo papel dessas pessoas. Elas vão, elas vêm e elas voltam, elas retornam anunciando o testemunho. Então assim, há uma necessidade incrível da gente
para a gente olhar, por exemplo, para alguns exemplos de vida e assim, poxa, se essa vida mudou, a minha também é capaz de mudar. Se esse indivíduo foi capaz de dar a volta por cima, o que há de diferente entre eu e ele? E as mulheres, então, ela vem instigar essa possibilidade de darmos ouvido aos testemunhos. Elas presenciam e voltam contando. Um outro aspecto interessante pra caramba do texto é o modo como o coração dos discípulos estão fechado para a boa notícia. É legal que assim, eles têm uma descrição enorme de péssimos fatos sobre morte de Cristo, sobre como tudo aconteceu, só que na hora que chega a boa notícia, eles tomam um susto. Isso me faz pensar um pouco de Jonas. Jonas, assim, no final das contas, ele não testemunha, ele não anuncia a Nínive ele não quer cumprir a missão dele porque ele tem um sério problema. Ele sabe que Deus é bondoso e a bondade de Deus faria o povo de Nínive se converter do seu mau caminho. É por isso que ele vai para Tarso. É quase que uma vingança. Ele fala assim, Deus ele é bondoso e se eu anunciar as boas notícias de Deus naquele lugar, aquele povo vai ouvir, eles vão dar ouvido, eles vão se converter e eu não quero. Tinha rancor de Jonas em relação ao pessoal de Nínive. Então, assim, incrível que boas notícias trazem maus resultados. A mentalidade das pessoas estão tão fechadas, as pessoas estão tão bloqueadas para as questões. É que assim, se eu dizer para você que você é um derrotado, se eu disser para você que as coisas não vão dar certo, se eu dizer para você que o pior ainda está para vir, é capaz de você acreditar. E se a gente disser que assim, o período difícil passou, o período de dificuldade passou, existem bloqueios no nosso coração de impedir que a boa notícia traga alegria ao nosso coração. Do contrário, os discípulos tomam um susto, um espanto, uma negatividade está na cabeça deles em relação a tudo de bom que possa acontecer nos dias ruins. Um outro aspecto também maravilhoso do texto é quando Jesus ele pega um momento para poder fazer os discípulos refletirem. Ele diz, por que vocês estão assustados? Por que vocês estão com medo? Porque, poxa, vamos prestar atenção. Vocês estão falando da morte de Jesus e não era para as coisas acontecerem assim. Então ele pega as escrituras, ele vai até os profetas, pegando todas as profecias que anuncia justamente o processo do qual Jesus iria passar. É legal porque assim, eu gosto muito dessa fala assim, mas não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus ele traz a mentalidade dos discípulos uma coisa importante, os processos da vida. Toda vez que a gente vê alguém numa situação muito difícil, toda vez que a gente está passando por um processo duro de quebrantamento, é justamente por causa dessa possibilidade de um processo no qual a gente às vezes somos submetidos, que é possível ver esperança. Não há nada que dure para sempre, não há processo que dure para sempre, nada dura, nada é para sempre, tanto as coisas boas como as notícias ruins, porque de tempo em tempo estamos em processos. Então assim, se a gente hoje está vivendo um processo muito difícil, amanhã pode ser extremamente diferente. E Jesus então traz a luz aos discípulos, dizendo o seguinte, poxa, mas não era para ele passar exatamente pelas mesmas coisas? Processo. Talvez o processo que hoje eu vivo, você não vive. Então talvez é justamente por isso que eu enxergo coisas que você não enxerga. Talvez porque você é mais receptivo a notícias boas e eu ainda estou nesse período de muita notícia ruim. E então quando me vem coisas boas eu não sou tão receptivo. Mas assim, é interessante a gente prestar muita atenção no que o que é que chama mais a nossa atenção. A possibilidade de coisas boas
ou ficar nas notícias ruins.